começar a gravação aqui e a gente vai trabalhar com essa gravação aqui mesmo. Aí o que vai acontecer é o seguinte, o que pode, no caso depois, vocês vão só depois ver essa aula novamente lá no YouTube, beleza? Tranquilo? Vocês estão enxergando a minha tela aí? Vamos sim. Tá assim? Tranquilo, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui as minhas pastas. Par 2022, programação. Bora lá, né? Então, vamos aqui dar uma olhadinha no que nós temos para hoje. Vai entrando todo mundo aqui. Bom que eu passei para a coordenadora ali, ela conseguiu repassar para vocês também, né? Ó, então vamos lá. Deixa aberto aqui. O legal disso aqui, sabe o que é? É que vocês ainda conseguem. Deixa eu só pôr isso aqui. Alterar layout, mosaico. 30 pessoas. Perfeito, Leonardo. Perfeito. Estão enxergando a tela do Ava aí, né? Tá. Programação em banco de dados. Deixa eu só abrir aqui a nossa aula 1 também. Porque eu quero mostrar isso aqui, ó. 5 do 10. 5 do 10 é o nosso o quê? Oficial 1, a nossa prova. Beleza? Nossa prova. Então, isso significa que 5 do 10 é semana que vem. Então, tá bom. Então, unidade 3, sessão 1, vai ter aqui, ó, prova primeiro bimestre. Beleza? Tá? Beleza. Essa prova, deixa eu abrir ela aqui, na aula, programação, ações, 3.1, vamos abrir aqui, ó. Só para me mostrar para vocês, aí já fica registrado em vídeo e vocês conseguem ver. Então, dia 5 de outubro, começa à meia-noite, vai até às 23h59, quer dizer, o dia todo. Beleza? O dia todo para vocês fazerem essa prova. Tá certo? Tranquilo? Então, já que é o dia todo, nós paramos aqui, né? No accept, né? Não chegamos a ver view ainda, né? Alô, alô? Pessoal, estão me escutando ainda? Alô? Ih, perdi a conexão de rede. Ai, caramba. Vai dar, vou ter que gastar dinheiro e vou ter que comprar um roteador. Oi, alô? Alô? Alô, tá me escutando? O professor caiu. Caí não, voltei. Tá me escutando? Ah, Ah, eu tô com um probleminha no extensor Wi-Fi aqui em casa, vou ter que trocar, não adianta. Vou ter que gastar dinheiro, não queria, mas vou ter que gastar. Isso. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. Compartilhar a tela 1. Deixa eu só confirmar uma paradinha aqui.
O Ava caiu fora pra vocês também? Alô? Como, professor? O Ava caiu pra Alô, alô? vocês também? Ele tava bem ruim de entrar, eu consegui entrar, só O que Ave, o demorou. portal do aluno tá morto faz tempo já. Faz tempo, né? Desde que criaram. Cara. Eita pega, essa foi boa, hein, Júlio? Essa você Pois matou a é. pau agora, hein, cara? Era só eles separarem. Não, bora tacar Não, tudo no bolo louco. é que na verdade, assim, antigamente tinha até um sistema que era muito bom, cara. E aí eles trocaram por esse, que ele, na verdade, esse Ave ele vem de um sistema gratuito chamado Moodle, se eu não me engano. E tem umas partes que são. Já tá aí o erro. Oi? Esperar a qualidade de uma coisa gratuita já tá aí Não, no cara, erro. você sabe que o Instituto Federal do Paraná utiliza ele, né? Ah, imagino que seja um pouco melhor do que como a Croton tá usando, né? É, não, deixa eu só tirar isso aqui. Deixa eu só abrir aqui. Eles podiam pelo menos liberar o. Tipo, não fazer os alunos carregarem todas as outras unidades que existem, né? É, aí assim, é um pouco esquisito eu falar, mas aí eu acho que é uma questão de programação, a gente consegue resolver isso aí. Porque Sim. se ele vai fazer um cache antes de tudo, então por que já não Uhum. faz um cache certo, né? A gente pode resolver isso com um Pois procedimento é. automatizado, alguma coisa parecida assim, né? Mas parece que se a gente fala assim, fica um clima. Eu não consigo mais entrar no AVE. Bom, eu vou fazer uma revisão com vocês de todo o conteúdo, mas não significa que todo o conteúdo vai cair, tá? Vai estar meio que sorteado, beleza? Então eu gostaria assim, que vocês, a partir do conteúdo que a gente tem aqui, que na verdade a gente deu até o slide. Deixa eu ver. Nossa, a gente deu coisa pra caramba. 126. Tem mais tudo isso aqui pra gente ver. Até 126, né? O que vocês têm mais dificuldade? Senão eu vou fazer uma apresentação geral de tudo, tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Tranquilo. Então eu vou tocar o barco aqui. Vamos lá. Ô, professor, eu Pode só falar. fiquei com uma dúvida. Eu até revi a aula depois, mas eu não tô conseguindo pegar direito. E eu vou precisar também do meu projeto, tudo, então eu queria uma ajudinha naquelas. Quando liga as tabelas no Select, o Inner Join, o Cross Join, Tá, essa parte. a gente fala sim, sem problema. Obrigado, Eu professor. faço um levantamento disso aí sem problema nenhum. Tá bom? Deixa eu só guardar um negócio que eu acho que o meu extensor ele sobreaquece e depois que ele sobreaquece ele perde o sinal, ele começa a piscar. Tá? Então eu perco, vou ver se eu compro um Powerline aqui é melhor. Ou vocês conhecem algum bom aí? Vamos lá. Structured Query Language. Então, a definição de que é um SQL é uma linguagem de consulta estruturada. É uma linguagem padrão para tudo quanto que é banco relacional, tá certo? Além dela ser padrão, ela tem as suas diferenças, tá? Diferenças essas que a gente pode, que a gente vai notar de acordo com a programação, a linguagem de programação de banco de dados que a gente vai estar utilizando. Em TSQL, que é a linguagem de SQL Server, a gente vai ter uma maneira de trabalhar com Procedure. Em MySQL de outra maneira, mas que maneira? Só a definição de como criar, porque os padrões de comandos que você vai estar utilizando dentro, que é o insert, update, delete, select, é a mesma coisa para todo mundo. Tá? Até os comandos DDL de criação também são praticamente a mesma coisa. O que vai mudar bastante são os comandos de controle, a linguagem de controle, que são os comandos de administração de banco, onde a gente faz um revoke, onde a gente dá permissões, que ele é diferente para cada banco de dados, tá certo? Então é uma linguagem que ela foi desenvolvida pela IBM em meados de 1970 e ela possui um recurso para definição de estrutura de dados, modificar dados, especificar restrições e segurança de segurança e integridade, beleza? Ela é uma linguagem padrão para os bancos de dados relacionais e ela tem um padrão que é o padrão ANSI e ISO, beleza?
Então, os nossos comandos eles são subdivididos em categorias, que são eles DDL, DML, DCL, DTL e DQL. O primeiro, que é o DDL, que é o Data Definition Language, que é o comando de definições de dados, certo? Aonde nós iremos criar todo objeto de banco de dados. O que é um objeto? Tabela, visão, procedimento, índice, trigger, função, tudo que é coisa que vai estar, que não seja dado para o banco de dados, está dentro do grupo DDL, beleza? O DML é a manipulação, aí é quando a gente vai começar a mexer com os dados, tá certo? Que é aí onde vai entrar os comandos insert, update, delete e select. Os comandos de controle, Data Control Language, que são comandos que realizam funções administrativas. Quem usa esses caras? O DBA que vai trabalhar em cima desses grupos, onde a gente pode remover ou adicionar direitos de usuário, dele poder acessar uma tabela, dele poder ver algum dado em específico, até ocultar colunas de uma determinada tabela. Eu dou acesso para o usuário trabalhar em uma determinada tabela, mas eu oculto colunas que ele não pode ver. É possível a gente fazer isso, beleza? O DTL, que é o Data Transaction Language, que vai ser os comandos que dão suporte à transação de dados. Quer dizer, Begin Transaction, Commit, Rollback, tá certo? Os que vão efetuar e os que vão tirar aquilo que foi feito se tem alguma transação aberta já. O DQL, que é o Data Query Language, é um subconjunto específico do comando select, que ele vai fazer consulta em banco de dados. Além do select ser um comando DML, ele também é um comando Data Query Language. O select é o coringa de tudo isso, né? A gente consegue fazer muita coisa com o comando select. Algumas variações de fabricante para a linguagem SQL, né? PLSQL, PGSQL e TSQL. PLSQL, a gente vai trabalhar com a linguagem estruturada, linguagem SQL estendida para Oracle, tá? O PGPL-SQL é uma linguagem estendida do banco de dados PostgreSQL. E da Microsoft é o TSQL, que é o Transaction SQL, tá? Tipos de dados, a gente já está cansado de saber, qualquer disciplina que a gente vai trabalhar em cima de programação, a gente vai estar usando essa informação, mas vamos lá, né? Integer para números inteiros, numeric para números com casas decimais, partes inteiras e casas decimais, para tipo texto, dois tipos, char e varchar, tá? Lembrando que a diferença entre os dois, char, se eu alocar 10, ele vai ocupar 10, mesmo eu usando somente 8. Varchar, se eu alocar 10 e usar 8, ele só vai alocar 8, né? Ele só vai ocupar aquilo que é alocado. E o date, que é para tipo data. Aí tem outras variações, né? Decimal, float, date time, que são campos também que entram nessas variações. Aqui tem alguns exemplos, beleza? Para a gente criar a tabela, então, o que a gente precisa fazer? A gente vai utilizar comandos do subconjunto DDL, tá? O que são as tabelas? Bom, as tabelas, se a gente olhar lá atrás, lá no fundo, elas são as nossas entidades que vêm lá do modelo de entidade de relacionamento. Então elas são responsáveis para ter o quê? Para ser o repositório de dados. É ela que vai cuidar, que vai armazenar todos os dados. Tá? Então, a parte principal de tudo isso é a tabela. Se não existir tabela, não tem como a gente ter dado. Tá? Já começa por aí. A gente não consegue ter um dado, não consegue estruturar nada porque não existe uma tabela pronta, não existe uma tabela que vá cuidar daqueles dados. Mas a tabela ela é criada como? De acordo com a definição que você vai buscar no seu cliente. Que definição que é essa? Os atributos, as características que você quer manter. Porque a tabela ela vai estar armazenando dados de um determinado assunto. Por exemplo, pessoa. Eu vou estar armazenando dados do que lá dentro? De pessoa, certo? Aí eu vou colocar as características. Quais são as características que eu vou estar utilizando dentro dessa tabela? CPF, nome, endereço, telefone, cidade, estado. Isso são características, são atributos.
beleza? Então, ela pode ter alguns recursos embutidos nela ou não, né? Sendo eles índices, restrições, triggers, tá? E dentro de restrições, que são as constraints, a gente tem lá várias restrições que a gente já viu. Check, default, um monte de restrição lá dentro, beleza? Para criar uma tabela é simples, né? Comando é create table, o nome da tabela, abre parênteses e fecha parênteses, que é o begin e o end nosso, né? E a gente vai colocar coluna, tipo e separar sempre por vírgula. Então a gente tem um pequeno exemplo aqui de como se criar uma tabela chamada cliente, tá? Com os campos código, nome e CPF. Esses campos são o que mesmo na tabela? As características, os atributos da tabela, beleza? Então a gente tem aqui, ó, create table, nome da tabela, abre parênteses, nome do campo, tipo do campo, vírgula, nome do campo, tipo do campo, vírgula, nome do campo, tipo do campo. Não tem mais, fecha parênteses, F5, executar, ele vai criar a tabelinha. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Tá, agora vamos partir para o subconjunto DML, que são os conjuntos de manipulação de dados. Tá? E a gente tem alguns exemplos, alguns comandos aqui. O primeiro dele é o insert, que é inserir dados. Então ele vai jogar valores para dentro da onde? Da tabela, certo? Então ele é responsável em jogar os dados que nós estamos querendo armazenar para dentro de uma tabela, tá? Esses valores podem ser informados exclusivamente ou eles podem ser resultado de um conjunto que é uma instrução select, beleza? Então vamos lá, aqui a gente tem uma tabelinha produto, beleza? E eu quero inserir dados nela, como eu faço? Bom, insert into, que é a sintaxe do comando, certo? Qual a tabela que eu quero inserir? E aí eu abro parênteses e vou descrever todos os campos que eu vou inserir. Pro ID, Pro descrição, Pro cadastro, Pro saldo, Pro preço, beleza? Todos os campos foram colocados que eu quero inserir? Quero, beleza, fecha parênteses. Agora vem os valores. Os valores eu vou indicar na cláusula values. Isso aqui é tudo um comando só. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, né? Tudo isso aqui é um comando só. Beleza? Tá? Então, os values vai ser o quê? Os valores correspondentes a essa coluna. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5 colunas, eu vou ter que ter 5 valores correspondentes para essa coluna. Beleza? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bem sossegado, né? Alguns outros exemplos. Se eu omitir o nome das colunas, o comando entende o quê? Bom, ele omitiu o nome das colunas, então eu vou entender que ele quer fazer insert em todas as colunas. Então, se você omitir as colunas na cláusula insert into, você vai ter que passar valores para todas as colunas da tabela produto. Esse comando é igual a esse comando. Tá bom? Um outro exemplo, eu posso fazer insert em 3 colunas, por exemplo. Então aqui no caso, eu vou realizar um insert em 3 colunas. Pro ID, Pro descrição e Pro preço. Tá? Então quantos valores eu vou ter que passar? 3. Por quê? Porque o número de colunas que tem aqui tem que ser correspondente ao número de valores que tem aqui. Beleza? E assim sucessivamente. Professor, se eu passar todas as colunas, mas não tiver valores, eu posso passar um valor nulo, que é um valor inexistente. Beleza? Tranquilo. A única coisa, lá na frente, se algum desses campos aqui, eita caramba, se algum desses campos aqui tiver uma restrição que não permite nulo, isso aqui vai acusar erro. Tá bom? Alguma observação simples, textos e tipo data ou date time devem ser informados sempre entre aspas simples. Beleza? Não vão querer informar em aspas duplas.
Outro comando de manipulação de dados é o comando select. Esse é o coringa. 99% das vezes que vocês forem trabalhar com banco de dados, vocês vão utilizar esse comando. Tá? Se não vai utilizar ele no final, mas no meio vocês vão acabar usando. Sempre. É o coringão, você faz tudo com ele. Tá bom? Vamos lá. Então ele é um comando do subconjunto DQL e também DML, responsável em fazer buscas, consulta de dados em bancos de dados. Nele é possível a gente consultar uma ou várias tabelas, uma ou todas as colunas, tá? E a gente tem uma cláusula, que é a cláusula from, que vai indicar qual tabela que é. Eu tenho também um caractere coringa que representa todas as colunas, que é o asterisco, beleza? Então a sintaxe é muito simples. Select, tá? Aí eu vou descrever as colunas que eu quero, ou utilizar o coringa asterisco, from, o nome da tabela, beleza? Tá lá, eu quero trazer esse resultado aqui, que é trazer tudo que tem na tabela produto. Então eu vou lá, faço um select asterisco from produtos. O que ele vai trazer aqui? Todas as colunas da tabela produto e os dados inseridos nela. Tá certo? Vamos supor que eu queira saber só o ID e a situação. Select. Aí eu vou colocar quais são as colunas, todas elas separadas por vírgula, e qual a tabela que eu quero buscar. Então, nesse caso, ele vai fazer um select na tabela produtos e vai trazer somente o campo produto ID e produto situação. Beleza? Eu posso também fazer operações matemáticas dentro da minha tabela. Beleza? Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma operação de multiplicar a coluna saldo pela coluna preço, para me resultar uma coluna só chamada total produto. Professor, o que significa essas aspas duplas colocadas aí na total produto? Isso aí significa que, dessa maneira que estamos trabalhando aqui, eu estou colocando um alias, quer dizer, um apelido para esta tabela. Tá? Então, ele vai trazer um nome para esse resultado aqui como total produto. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Bom, vamos voltar. Eu posso também realizar operações através de colunas, multiplicando por algum valor. Então, por exemplo, aqui eu quero trazer um resultado, tá, da tabela produtos, quero trazer a descrição e o preço, certo? E vamos supor que eu queira adicionar uma porcentagem, 20% em cima. Então, se eu pegar o preço atual do arroz, que é 7,44, se ele subir 20%, ele vai para esse preço. Então, de repente, você está colocando aí, ó, vou dar para o meu chefe aqui uma demonstração de como vai ficar os preços se a gente atualizar 20%, se cada produto vai ficar muito caro ou não, certo? Ele vai alterar isso aí na tabela? Não. Não. Por quê? Porque ele é um comando de manipulação, ele não faz nenhum tipo de alteração. Ele não altera, não efetua nenhum tipo de transformação dos dados. Beleza? Lembra que eu falei do comando select, que a gente poderia estar utilizando ele? Só um pouquinho.
Então, eu posso fazer uma inserção em uma tabela partindo de um resultado select, certo? Por exemplo, eu tenho uma tabela mercadoria que vai ter esses campos aqui, ó, produto ID, produto descrição, esse nome não interessa, você pode pôr o nome que você quiser, tá bom? Eu quero trazer tudo que está na tabela mercadoria e colocar na tabela produto. Deixa eu já abrir aqui, vamos fazer um ao vivo aqui para vocês verem, né? Como é que fica isso aqui. Abrir aqui o nosso Management Studio. Vamos lá, vamos pegar aqui um banco aula, tabela. Vamos pegar essa aqui, ó, tem uma tabela mercadoria aqui, certo? Vamos ver o que tem nessa tabela mercadoria. Mercadoria. E vamos ver o que tem na tabela produto. Então, olha lá, produto descrição, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou limpar a tabela mercadoria. Certo? Se eu fizer de novo, tá. Agora vamos supor que eu queira fazer inserções na tabela mercadoria. Então eu tenho duas colunas nela, beleza? Então vamos lá. Insert into. E eu vou pegar o resultado select. Como eu tenho só duas colunas em mercadoria, eu vou ter que passar duas colunas através do select, que vai ser pro ID e pro descrição. Então eu vou passar essas duas colunas para a tabela lá. Vamos ver? Olha lá. Então eu estou fazendo inserção de um resultado select dentro da tabela mercadoria, que é o que o nosso slide está falando. Beleza? Então é uma outra possibilidade. Tá? Até aqui. Melzinho na chupeta, né? Se cair questão só assim na prova, de boas, concordam comigo? Tranquilo. Tranquilo. Opa! Então vamos lá. Alteração de definição de colunas, expressões, atualização e exclusão, mais comandos DML. Tá? Então vamos lá. Não, o primeiro aqui é DDL, desculpa. Tá? Só esses de baixo que são esses daqui que são DML. O primeiro é DDL. Alterar a definição de coluna é alterar o tipo da coluna, beleza? Alterar alguma característica dela. Para isso a gente vai utilizar um comando chamado alter table. Por quê? Porque eu estou alterando a tabela. Certo? Eu estou alterando a tabela. Então eu tenho tenho três condições para esse comando. add, drop ou alter column. Como que funciona esse comando? Vamos lá. Vamos pegar ele aqui. Vamos imaginar aqui, ó, a gente tem a tabela mercadoria, certo? E a tabela produto. Então vamos supor que você queira fazer preciso fazer aqui um backup dessa tabela produto, passar isso para a tabela mercadoria. Tá bom. Vamos faz de conta aqui que já existia a tabela mercadoria, criaram ela errado. Você notou que criaram ela errado. Faltou dois campos. O que você vai fazer? Apagar e criar de novo? Não. Eu posso fazer assim, ó, alter table. Eu vou adicionar duas colunas. Alter table, mercadoria, né? Esqueci o nome da tabela. add, o quê? Eu vou adicionar uma coluna chamada mercadoria preço. Então, mer preço, que vai ser numeric. Vamos colocar aqui para mim trabalhar de um outro. Varchar de 100, vamos supor. Beleza. Então, o estagiário criou assim. Beleza? Só que, na tabela produto, a tabela pro preço, ela não é varchar, ela é numérica. Pô, o estagiário errou. O que a gente vai fazer? Alter table, mercadoria. Nós vamos alterar essa coluna. Alter column. Esse column só vai existir quando eu fizer um alter. add e drop, não existe column na frente, beleza? Alter column, mer preço, numeric, 15,2. Detalhe, eu vou conseguir fazer isso aqui sem problemas porque não tem dados nessa tabela. Agora, se existir dados nessa tabela, aí você pode ter algum problema quando você faz a transformação de dados de varchar para numeric ou para outro tipo qualquer, beleza? Então, prestem bem atenção nisso. Então, olha lá, alterei ele, beleza?
E agora eu vou adicionar o último, que é, unidade de estoque ID, certo? Mercadoria, ADD, MER, UE, ID. Big Int. Vamos fazer assim, certo? Então vamos lá. Ô professor, não era para criar Big Int, era para criar Int. Então eu poderia alterar ou eu posso excluir ela, que é dando um drop, né? Desculpa, deixa eu corrigir. O único que não tem a palavra column é o ADD. O alter e o drop vão ter a palavra column com ele, tá? Desculpa. Beleza? Então, drop column, mer UE ID. Aí eu apaguei a coluna. Beleza? Então, se eu fizer um select nela, só vai ter o mer preço. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Então, criei a minha nova coluna. Tá certo? Alter table, algum problema? Não. Bora lá. Então, isso aqui a gente passou. Tá. Expressões lógicas. Expressões, quer dizer, vamos falar primeiro das expressões lógicas. São as expressões cujo resultado pode ser apenas verdadeiro ou falso. Ela possui alguns operadores de qualquer tipo de dados ou expressão e operadores do tipo relacional, lógico, conjunto e nulo. Operadores relacionais são os operadores que a gente já conhece da matemática. Igual, menor igual, menor, maior, diferente. Beleza? Os operadores lógicos são os operadores que vão trabalhar com mais de um operador relacional, certo? Por exemplo, o AND. Eu quero fazer um operador relacional e outro operador relacional. Quer dizer, as duas afirmações têm que ser verdadeira. Ou, or, quer dizer, né? Or, que é ou. Eu faço uma expressão relacional ou outra expressão relacional. Qualquer uma das duas satisfazendo, eu trago esse resultado. E o not é uma negação. Tá certo? Então é uma negação de uma expressão regular. Por exemplo, not valor igual a 10. O que eu quero? Todos os valores diferentes de 10. Beleza? Beleza. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Operadores de conjunto é quando eu tenho mais de um valor associado. Apesar de maior igual, menor igual e diferente trazer mais de um valor associado, aqui eu posso especificar quais são o conjunto de valores, uma faixa de valores, ou buscar por algum caractere ou alguma palavra utilizando um coringa. Por exemplo, o in, ele vai definir um conjunto de valores que eu devo pesquisar. Nesse caso aqui, ó, cor em preta e branca. Quais são as cores que ele vai trazer no meu resultado da minha consulta? Somente as cores preta e branca. Se eu usar um operador de conjunto do tipo between, o que significa? Ele vai procurar entre uma faixa de valores, certo? Nesse caso, ele vai trazer todos os carros de 2000 a 2012, inclusive o ano 2000 e 2012. Esse between, ele vai servir mais para números inteiros e campos do tipo data. Tá certo? Para número e campo tipo data. Campo do tipo varchar não vai ter como a gente pesquisar isso aí. Tá certo? Não é muito recomendado a gente estar utilizando. A não ser que você tenha um campo char. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Produto. Vamos criar aqui um campo. ADD. Teste char de 1. Deixa eu pegar aqui produto. Editar. Fica mais rápido para mim. A, B, C, G, H, I. Esse eu não quero. Beleza? Fechei. Então, apagando aqui, a gente tem uma coluna lá. Vamos ver se a gente consegue fazer um select. Nunca tentei, hein?
where pro quando a teste, quer dizer, between A and C. Funciona também quando você tem um tipo de caractere, beleza? Então, para caracteres com um campo só, ele vai funcionar também, beleza? Apesar que isso aqui é pouco eficiente, né? Mais eficiente trabalhar sempre com pesquisas buscando através de números inteiros, tá? Muito mais rápido, muito mais eficaz. E o like, ele vai buscar um coringa, certo? Através de um coringa, ele vai buscar alguma coisa usando esse coringa. Então, por exemplo, nome, like, F, coringa. O que significa? Busca todo mundo que começa com a letra F, independente do que vier depois. Se ficar F espaço, ele traz. Se ficar FA, ele traz. FB, ele traz. Tá certo? Nome, like, porcentagem Silva. Traz todo mundo que termina com a palavra Silva, independente do que vier antes. E se o nome da pessoa for Silva, ele vai trazer? Somente Silva? Vai, sem problema nenhum. Beleza? Nome, like, porcentagem, Oliveira, porcentagem. Traz todo mundo que tem a palavra Oliveira, independente do lugar ou de parte. Se começa, se está no meio, se termina. Contanto que tem a palavra Oliveira. Beleza? Operadores do tipo nulo, a gente vai ter o operador is. Ele vai verificar se é ou se não é nulo. Por exemplo, nome é nulo, is null. Vai trazer todos os nomes que são nulo. Nome is not null. Quer dizer o quê? Nomes que não são nulos. Tranquilo até aqui? Tranquilo. E aonde a gente vai utilizar todos esses operadores? Iremos utilizar esses operadores na cláusula where, que é a cláusula que vai gerar um filtro para o comando select. Não só para o comando select, mas também para o comando delete e para o comando update. Principalmente para esses dois. Porque se você fizer um update e não definir uma cláusula where para ele, você vai alterar o banco inteiro e pode causar um problema enorme dentro da sua empresa. Tá certo? Então, olha lá. Alguns exemplos de where. Preço maior que 2. Select asterisco foram produtos. Where preço maior que 2. Quer dizer, traga todo mundo onde o preço for maior que 2. Traga todo mundo da tabela produtos onde o preço for maior ou igual a 8. Estou trazendo um operador relacional. Operador de conjunto, onde, where, o produto ID tenha os códigos 4, 2 e 9. Então eu posso trabalhar com diversas situações. Aqui eu vou ter uma cláusula onde eu vou ter um operador de conjunto, que é o between, e lá, um operador lógico, o produto for maior que 5,78. Maior ou igual. Quer dizer, vai trazer todo mundo que o produto ID esteja entre 5 e 8, inclusive esses dois, e o preço for maior ou igual a 5,78. Se respeitar essas duas, ele traz. Porque eu estou usando uma cláusula AND. Agora, se eu estivesse utilizando uma cláusula OR, poderia ser esse ou esse aqui. Tá certo? Aqui a gente está utilizando um operador like, que é um operador de conjunto que vai trazer todo mundo que comece com a letra A. Tá certo? E aí a gente pode trabalhar de diversas outras maneiras. Certo? Até aqui, muita informação? Por enquanto está suave. Suave, tranquilo. Beleza. Próximo, update, que é o quê? Atualização. Bora lá. Então, update é um comando de manipulação de dados que a gente vai utilizar para alterar os dados existentes em uma tabela. Se não existir o dado lá dentro, o comando não vai servir para nada, tá certo? Dados desses que serão especificados para suas colunas na cláusula set. E ele sempre deve conter a cláusula where. Então, lembrado daquele videozinho que eu mandei para vocês?
do Hitler lá, de banco de dados? Vocês lembram desse videozinho? Sim, sim. Que o cara Foi logo foi no fazer uma comecinho, né? atualização sem utilizar a cláusula where, ele falou que ia pagar comando, curso de select de novo, de SQL para todo mundo, né? Por quê? Imagina o impacto que você vai causar dentro dos dados de uma determinada empresa, da empresa que você trabalha, né? O prejuízo intelectual que está causando para a empresa se você não utilizar aquela cláusula where. Aquela cláusula where, ela vai trazer um filtro, ela vai colocar um filtro ali dentro e só vai atualizar os dados se eles respeitarem aquele filtro. Ou seja, eu não corro o risco de atualizar todos os dados da minha tabela. Beleza? Então, olha lá, tabelinha de produto. Quero passar todo mundo para saldo zero. Quando a situação do produto for igual a I. Então, dessas 10 colunas, somente essas 3 serão afetadas. Por quê? A minha condição diz que a situação tem que ser igual a I. Outro exemplo, eu quero fazer uma atualização na tabela produtos passando o saldo para 10, vírgula, quer dizer, vou atualizar mais de uma coluna. E o preço eu vou reajustar em 10% quando a situação for I. Então ele só vai alterar esses 3. O resto vai permanecer do jeito que está. Nesse caso, eu já estou fazendo uma alteração na tabela produtos inteira, passando toda ela para o que? A sua situação. Beleza? Tranquilo? Só um pouquinho. Bora lá. Então aqui ele vai alterar todo mundo, tá certo? Exclusão, o que significa isso? Deletar, apagar, beleza? Então vamos lá. O delete é um comando DML utilizado para executar exclusões de dados, para apagar dados de uma tabela. Professor, o senhor acabou de falar do problema intelectual que a gente vai ter se a gente alterar algum dado. Mas pode acontecer situações que a gente tenha que apagar algum dado que está lá inserido de maneira errada, que não deveria estar lá, tá certo? Para isso, a gente vai sempre utilizar a cláusula where, porque eu não apago uma coluna, eu apago, sim, a linha inteira. Vamos lá. Quero apagar todo mundo da tabela produtos, onde o campo situação seja igual a. Então, se eu tinha 10, sendo ele 7 com a letra A na situação, somente vão ficar 3. Quero apagar todo mundo da tabela produtos, onde a situação for igual a e o preço maior que 3. Então, eu tenho duas condições atreladas para a exclusão. Tá certo? Aqui eu tenho uma situação onde eu tenho uma cláusula OR. O que essa cláusula faz? Vai apagar todo mundo da tabela produtos quando a situação for igual a e a descrição contém a letra, não contém a letra E, ou, né? Ou, desculpa, não é E, é ou. Então ele vai verificar. Peguei a primeira linha, a situação é A? É. Eu tenho uma condição AND ou OR? OR. Não vou nem ver a segunda, já vou apagar. Fui para a segunda linha, a situação é A? Não, ela é I. Então, peraí, tem um OR aqui, tem uma outra situação. Beleza. A descrição não tem a letra E nele? Não, não tem. Aí ele apaga.
Tranquilo? Entenderam essa lógica? É simples, né? Não é muito complexo. Agora, se eu der o famoso delete produtos, eu posso pegar minha carteira de trabalho e ir para o RH. Né? Aí eu não volto, vai lá, seguro-desemprego, pegar o seguro-desemprego. Beleza? É a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque eu apaguei tudo que tinha lá, aí você vai causar um trabalhão que você vai. O DBA vai ter que subir uma base, né? Vai ter que para o sistema, ninguém faz nada no sistema, sobe uma base, traz os dados, ou busca depende da maneira que você trabalha, você tem backup de log, volta os logs, o último log antes de ter apagado, aí você consegue recuperar essas informações. Agora, se você não tiver dados de backup, aí você tem um problema sério. Até aqui tranquilo? Bem de boa. Tá bom. Então vamos lá. Agora a gente vai ter aqui umas instruçõezinhas que são as instruções de restrição, tá? Que são as constraints. Not null, check, unique key, primary key e foreign key. Então, constraints são instruções que a gente vai estar criando, regras, que elas vão ser impostas nos comandos insert, update, delete. Vão ser criadas aonde? Na tabela. Elas podem ser criadas a partir do comando create table ou fazendo a partir do comando alter table. Algumas associadas diretamente a uma coluna, né, que é no caso, por exemplo, check, not null, tudo, ou definindo, por exemplo, um atributo identificador da tabela, que é a chave primária, ou criando o relacionamento de duas tabelas, que é a chave estrangeira. Então vamos lá, alguns tipos, né? Not null, check, unique, primary e foreign key. Not null, ele vai fazer com que toda vez que você definir uma coluna com a restrição not null, ele não permite nulo nessa coluna, nem de atualização e nem de inserção. De exclusão, esquece que isso não vai atacar em cima desse comando, beleza? Então vamos lá. Constraint de criação na tabela. Então vamos lá, vou criar uma tabela veículos, tá? Com os campos, veio placa, veio marca, veio ano fabricação, veio ano modelo e veio data licença. Shard set, var shard 30, integer date. Not null, o que significa? Essa restrição vai indicar que essa coluna não permite nulo. Nesse caso aqui, ó, que é o do comando, que é da coluna veio data licenciamento date, ele vai permitir nulo. Por quê? Se eu não passei uma restrição not null, ele vai entender o quê? Essa coluna permite nulo. Então eu posso colocar nulo aqui dentro. Tá certo? Isso no create table. Agora vamos supor, criei uma tabela. Tá aqui a nossa tabelinha, beleza? Deixa eu dar aqui um alter table na tabela produto, drop column, teste. Vou apagar essa coluna, beleza? A DD, deixa eu permitir mais um rapidinho. Deixa eu ver aqui. Validade do tipo date. Automaticamente, quando eu fizer isso aqui, ele vai falar o quê? Essa coluna permite nulo. Agora, se eu escrever isso aqui na frente dela, ele vai criar uma coluna que não permite nulo. Pergunta. Eu já tenho 5 registros nessa tabela. Se eu criar uma coluna a mais para essa tabela, desse jeito que eu estou criando, esse comando, ele vai ser executado com sucesso, sim ou não? Sim. Não. Por Sim. quê?
Porque os outros valores que já estão inseridos não vão interferir nela, só os que vão ser Vão sim, inseridos depois. vão sim. Olha Sério lá, que não pode, professor? olha lá. Você não Ô, consegue professor, incluir uma coluna a mais que não permita nulos, sendo que essa coluna, sendo que já existe dados nessa tabela e que não tem valores especificados para essa coluna. Tá certo? Pode não é falar, que Rodrigo. eu fiz alguma coisa errada, então, que aquela última tarefa que você passou, Ah, eu estava tendo um problema e eu inseri assim, só que eu não sei se eu inseri na tabela errada, então, que não tinha nada, porque não tem como. ou Se tiver é, dado na tabela e você tentar criar um campo nela, não permitindo o nulo, aí nós temos um problema. Qual que é eu acho que eu fiz merda lá então. qual que é a solução aqui? Cria-se a coluna permitindo o nulo, altera-se a tabela setando um valor, acho que probabilidade, certo? Igual date add, day 30 get date, tá? Para ela geral, probabilidade, esqueci que escrevi, probabilidade, e aí você vem aqui e faz uma alteração, alter column, note, aí você não permite o número. Beleza? Essa é uma. Por que que isso funciona? Porque eu criei ela permitindo nulo. Pode ter ou não, pode ter nulo, não tem problema. Aí eu joguei valores para dentro dela. Quer dizer, não existe mais coluna sem essa coluna não vai estar com valor nulo em nenhum lugar. E aí eu adiciono a restrição not null. Ah, Entendeu? entendi. Obrigadão, professor. Nada. Check. O que é isso? É aquele negócio que a gente passa sem fundo? Não. É o que? Você vai criar uma condição para verificar toda vez que um dado for inserido ou atualizado na tabela. Se ele aceitar essa condição, aí ele vai permitir. Então, olha lá. Vamos pegar aqui minha coluna, vamos fazer na prática, sem cair muita coisa. Vamos supor que eu queira pegar essa coluna probabilidade, certo? Probabilidade. E ela vai ter que ser sempre maior do que a data atual. Então, como é que a gente vê uma data atual em SQL? É o comando getDate, certo? Data e hora atual. Então, vamos lá, vamos criar aqui, ó, alter table, produto. Então, eu vou adicionar uma restrição, add constraint. Por quê? É uma restrição que eu estou criando. E vou dar um nome para ela, ck, underline, probabilidade. Vou colocar aqui, CK, produto, probabilidade. Vai ser uma restrição de checagem. Ele vai checar o quê? Olha lá. Eu quero checar se a tabela probabilidade, a data incluída nela é maior do que a data atual. Cheque o quê? Probabilidade for maior do que getDate. Vamos por aqui, maior, igual, só para não dar problema que a gente já tem ali. Beleza? Então ele vai verificar. Olha lá, vamos ver. Insert into, produto. Produto 6, qual é o produto? Sei lá, fala aí alguma coisa. Caju. Preço, 5,98. 1. Probabilidade. Vou colocar aqui, ó, 27/9/2020. Se a nossa restrição funcionar, ele vai falar o que? Olha, você não pode inserir porque ele desrespeitou uma condição de checagem na minha tabela. Beleza? Essa data tem que ser maior. Então, se eu colocar aqui dia 29, ele vai permitir. Por quê? Ele está verificando se a
coluna pró-validade, a data vai ser maior ou igual a inserida. Beleza? Mas, vamos lá. Se chegar no dia 29, a tabela vai dar erro? Não, porque ele só vai estar vendo dados que estão entrando ou que estão sendo alterados. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Sim. Então tá bom. Próximo. Unique key. Chave única. Eu vou definir que uma coluna da minha tabela não pode ter valores repetidos. Porém, ele permite valor nulo uma única vez, porque ele é um único valor. Ele está embaçando isso aqui toda hora. Pronto. Vou colocar uma luzinha aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa tabela produto. Beleza? Está a nossa tabelinha produto ali. Vamos criar aqui alter table produto. add pro qual que é? Pro grupo. Sei lá. Né? Charge 1. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui essa. Ficar mais fácil. Vou dar um edit aqui. Vou ficar. Ó. A, B, C, D, E, F. Beleza? Então, tirinha aqui. Tá lá. Vamos criar uma restrição na tabela produto, adicionando uma restrição do tipo unique key. Produto na tabela, na coluna pro grupo. Vai ser uma unique key na coluna pro grupo. Beleza? Então, adicionei a restrição. O que significa? Significa que quando eu fizer uma inserção de dados na minha tabela produto, 7, laranja, preço, R$10, get date. Se eu tentar colocar um grupo já existente, ele vai falar o quê? Ó, você não pode, porque essa coluna essa coluna permite somente um único valor. Eu não posso duplicar ele. Ele fala até aqui, ó, você está tentando duplicar o valor F. Entendeu? Então vamos lá. G. Opa! A instrução insert conflitou com a restrição check. Probabilidade. Por quê? Porque está falando que a probabilidade é do tipo date, que está falando dia 28. Ele não está permitindo. Está falando que é só maior ou igual. Então ele não está aceitando. A gente vai ter que ver depois por que não está aceitando. Vamos tentar aqui, ó. 28/9/2020. Vou colocar só data mesmo. Não deu. Olha, só aceita maior. Lascou. Pronto. Depois a gente vê isso aí. Então tá lá. Então eu aceitei, eu inseri. Olha. Olha que estranho. (28/9) ele não aceitou. Sendo tem que ser maior ou igual. A get date. Que engraçado. Bom. Então eu tenho aqui 7 laranja, R$10, não importa, esses da coluna aqui não vai. Aí ele vai pegar essa coluna. Tem valor repetido? Não, então ele permite inserir essa que é a letra G. Então ele só vai atuar em um. Se eu repetir aqui, por exemplo, 7, laranja, 10, 29, colocar um H, ou sei lá, colocar nulo, por exemplo, ele vai permitir? Vai, porque eu não tenho nenhum... Está definido como chave primária. 8.
Pronto. Tá lá. Né? Nesse caso aqui ele vai... Ali a gente teve um problema que eu já tenho uma chave primária. Né? Mas analisando, isso aqui é restrição. Ela não vai causar nenhum problema. Nem aqui, porque eu também não tenho restrição. Nem aqui, nem aqui. Aqui deu porque tinha chave primária. Beleza? Mas aqui eu tenho nulo. Se eu tentar fazer mais uma vez esse aqui, ó, colocar 9, e fazer a inserção, ele não vai permitir porque ele fala que o valor nulo já existe na coluna, então ele não permite. Certo? Primary key é a chave primária, o recurso que vai ser usado para identificar uma linha de uma tabela e também vai ser usado para criar relação entre uma ou mais tabelas. Né? Então, uma característica, ela não pode ter valor nulo, ela identifica uma linha, ela sempre vai ter um índice definido com ela, quer dizer, toda vez que você faz uma pesquisa utilizando ela, você tem uma condição mais eficaz na busca. Tá? Ela vai servir como referência para outra tabela, ela pode ser uma coluna ou mais colunas, quer dizer, simples ou composta. Tá? E se a chave primária é composta, os valores de cada campo podem se repetir, mas não a combinação desses valores. Tá? Então lembra que eu peguei lá no Excel e fiz assim, ó. Isso aqui é um valor, 1. Então esses valores estão se repetindo. Agora, se eu for olhar a combinação dos dois, eles não se repetem, tá? Porque esses dois é 1 e 2 e esse aqui é 1 e 3. Tranquilo? Então, essa condição aqui, que é o quê? Analisando essas duas colunas juntas, elas não podem ser igual a essas duas. Mesmo que um valor seja igual, o outro não. Bora lá então. Então como é que eu crio? Posso criar tanto na tabela, como por exemplo aqui na tabela cliente, né? Se eu criar aqui, ó, create table cliente. Eu já tenho aqui a tabela. Vou colocar aqui pessoa, tá? PES ID int not null. Por que eu defini not null? Porque esse campo eu vou utilizar como chave primária. PES nome varchar de 100. E aí eu vou criar a restrição. Constraint, vou dar um nome para ela. Vou dizer qual é o tipo da restrição, que é uma chave primária, e vou dizer qual é a coluna que eu quero que seja a chave primária. Então eu criei a minha tabela com a minha chave primária. Se eu vier aqui em diagramas e adicionar essa tabelinha, notem que vai ter o identificador de chave primária associado à coluna PES ID, beleza? Deixa eu tirar aqui, remover essa chave primária. Cadê aqui? Eu nunca acerto essa geração desse script. Aqui. Vou ver a tabela aqui. Se a gente pegar a tabela aqui agora, pessoa, ela está aqui ainda. Cadê a tabela pessoa? Ela não tem mais associação de chave primária a ela. Vamos supor que eu queira colocar essa associação. Alter table, pessoa, add constraint, pk, pessoa, primary key, campo, PES ID. Errei, não quero tirar. Drop, constraint e o nome da restrição. Eu retiro essa restrição. Beleza? Bom, chave primária, identificador. E a chave estrangeira? Para que serve a chave estrangeira? A chave estrangeira ela vai servir para unir mais de uma tabela. Quer dizer, eu vou fazer o relacionamento entre duas tabelas. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar aqui um outro banco, porque eu já tenho um monte de restrição. Tabelas, produto. Vamos lá. Use BD ou Nopar. Tabela produto. Tá aqui.
Vou criar uma nova tabela. Posso criar essa tabela a partir de um comando select, tá? Mas eu vou, posso criar, mas essa seria igual. Eu não vou criar aqui uma tabela, create table, tab, não, tab não. Validade. Beleza? Vou criar uma tabela só para controlar a validade. Vai ter vol id, int, not null, vol data, date, constraint, pk. Peraí, vol date não. Vol produto. Pronto. Int, not null. Not null também. Eu vou ter que fazer aqui uma... Brincadeira, eu vou ter que criar uma chave primária composta. Validade, primary key, e aí eu vou colocar vol id, vol data e vol produto. Beleza? Então, essas três. Agora eu vou criar o relacionamento com a tabela produto. Constraint, FK, da tabela validade com a tabela produto, campo, vol produto. Certo? Vai ser uma chave estrangeira. Nessa tabela será o campo vol produto e ela vai se referenciar à tabela produto pelo campo ProID. Né? Então, tá lá. Se eu gerar o nosso diagrama com as duas tabelas, eu vou ter um relacionamento entre as duas e eu sei que esse relacionamento aqui abre aqui, ó. Deixa eu puxar mais para cá. Aqui, ó. Aqui. Entre a tabela vol produto e a tabela validade e a tabela produto, na tabela validade, campo vol produto, na tabela produto, tabela pro ID. Beleza? Então eu criei um relacionamento. Só vai entrar dados aqui dentro que venham da tabela vol produto, da tabela produto. Por quê? Porque esse campo eu defini ele como not null, certo? Permite nulos? Não permite nulos. Tá certo? Até aqui tranquilo? Sim, professor. Uma outra restrição é a restrição default, certo? Vamos supor, eu tenho uma aqui, minha tabela produto, certo? E eu quero criar um campo data de cadastro. Alter table, produto, add, pro, data, cadastro. Certo? Cadastro. Vai ser do tipo date. Tá? Então tá lá, criei. Alter table, produto, add constraint. df, produto, pro, data, cadastro. Vai ser um campo default, certo? Que vai ser o que? GetDate for altere a tabela produto, adicione uma restrição. O nome da restrição é esse, onde ela vai ser default, o default vai ter um valor default. Se você não informar, ele vai colocar sempre o campo, o valor getDate, data atual, na coluna pro data cadastro. Beleza? Então tá lá. Aqui, nesse caso, vamos supor que a gente tenha feito essas inserções antes, né? Vou colocar aqui, ó. 27/9/2020. Então, foi feito ontem. Se eu fizer uma nova inserção, deixa eu ver aqui, qual que é? 6. Values. Pro ID. Pro descrição. Pro preço. Pro ID. Esse aqui eu não vou informar. Beleza? Então, vamos lá. 6. Jaca. Java não. Jaca. Preço. R$1,99. Unidade de estoque 4. Né? 1264, 1264. Beleza. Fiz a inserção. Olha lá.
Ele já colocou a data atual, por quê? Porque eu não passei valor nenhum. Então, automaticamente, ele assume o quê? Vou pegar a data atual, porque ele definiu que há um valor default sobre isso, e esse valor default é a data atual. Beleza? Chegamos lá onde foi o Rodrigo que pediu? Isso, professor, Que são as das junções junções. horizontais e as junções verticais, beleza? Vamos lá. Juntar a tabela. Significa que a gente vai poder juntar colunas ou resultados, tá? Primeira, horizontal, ó. Nós vamos fazer a junção de colunas, beleza? Então nós temos três tipos, o produto cartesiano, que é o cross join, o inner join e o outer join, sendo esse tendo três variantes, tá? Vamos lá, cross join, produto cartesiano, para cada valor da tabela na cláusula from, eu vou repetir todos na cláusula cross join. Então ele vai fazer o quê? Select asterisco from tab marca, cross join tab modelo. Para cada valor da tabela marca, traz todos da tabela modelo. Se eu tiver 100 aqui e aqui tiver 100, eu vou repetir 100 vezes o modelo para cada um dos 100 da tabela marca. Tá certo? Só que nesse caso aqui eu tenho um filtro, que são 2. Então se aqui eu tenho 10 e eu tenho 2 registros, eu vou trazer 20 registros no total. Esse é o produto cartesiano. Tá? Um de A conversa com todos de B, o 2 de A conversa com todos de B, e assim sucessivamente. A junção do tipo inner, o que ela vai fazer? Só vai trazer dados que tenham igualdade entre si, ou seja, que há uma correspondência entre eles. Se A1 comunica com B2 e A2 comunica com B3, eu vou trazer A1 com B2 e A2 com B3. O B1 e o A3 eu não vou trazer. Por quê? Porque não tem relacionamento. Então, olha lá. Traga tudo da tabela marca e o que for idêntico na tabela modelo. Verifica essa igualdade através do campo marca ID da tabela marca e ele vai ter que ser igual ao campo marca ID da tabela modelo. Se eles forem iguais, eles vão trazer. Tá certo? Rodrigo, qual que é a sua dúvida? É que eu tô montando o banco do meu projeto. E daí eu tenho que gerar um relatório, né? Que daí vai ser a minha tabela de movimentação. Que relatório que você E vai gerar? daí eu tava pensando como é que eu vou fazer daí. Que Aí sistema eu que é o tô seu? pensando em fazer. É um sistema de adoção e doação de animais. Adoção e doação de animais. Então a gente tem que olhar Isso. esse teu diagrama para saber que tipo de relatório você pode fazer. Se você quiser passar depois por e-mail para mim, pode passar. Beleza, professor. Obrigadão. Tá bom? Ô, professor, tem uma dúvida aqui sobre o modelo das construções de Select, por exemplo. A gente vai ter que usar esse padrão ANSI sempre ou não precisa, não é necessário? Como assim padrão ANSI? É que as consultas a gente pode colocar só o sinal de igual ali sem esse inner joy propriamente dito ali, né? O inner joy, tab Pode. modelo, on. Você pode fazer assim. Ah, não, beleza, então. From tab marca, vírgula, tab modelo, where tab marca ID igual tab modelo ponto marca ID. É a mesma coisa. Assim, mas para algum trabalho, alguma coisa do tipo, a gente Inner join. precisa, Inner join. Por quê? Porque precisa colocar. eu não recomendo você fazer de outra maneira. Ah, entendi. Entendeu? Não, beleza. Tá. Tranquilo, valeu, professor. Por que eu não recomendo? Visualmente falando, se você bater o olho desse jeito, qualquer pessoa der para fazer manutenção, ele é mais fácil de entender, ele é mais entendível. Não que o outro esteja errado, tá certinho, viu, Matheus? Pode fazer sem problema nenhum no teu trabalho, onde você quiser, tá? Mas eu prefiro que faça com o inner join para a gente ter uma certa interpretação diferenciada da coisa, tá bom?
Não sei se é padrão ANSI que a gente fala. Não, não é padrão ANSI. O padrão ANSI é o padrão do Não? SQL como um todo. Tá? Ah, Não entendi. existe padrão para esse tipo de coisa. Tanto é que Tá, eu posso fazer o entendi. produto cartesiano separando por vírgulas e não colocando a igualdade no where. É a diferença entre o produto cartesiano e a junção intrínseca, não utilizando nenhum tipo de join, nem cross join, nem inner join. O que Entendi. eu quero dizer é isso aqui, eu não sei se ficou claro. Isso aqui, tab marca, vírgula, tab modelo, é a mesma coisa que isso aqui. Pra mim aqui tá parado numa tela aqui só. Não sei se só pra mim. Só no Pra mim slide. também tá. Para todo mundo? Alô? Agora foi pra sua tela. Tá, Agora foi pro SQL. tá. Então aqui, ó, isso aqui, essa primeira linha do select é a mesma coisa que eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui é igual. E isso aqui é igual a isso aqui, ó. Esses daqui é a mesma coisa. E isso aqui é a mesma coisa. O que muda é a maneira de escrever. Isso aqui é muito mais interpretado, mais fácil de entender do que isso aqui. Não que esteja errado, mas isso aqui é mais fácil de você interpretar. Você sabe que está fazendo uma junção de igualdade aqui. Certo? Tranquilo? Certo, professor. Valeu. Tranquilo. Junções do tipo outer join, extrínseca, né? Nós vamos ter três tipos, left, right ou full. Ele vai trazer todo um conjunto de dados onde os campos estão relacionados através de igualdade. O campo não impõe obrigatoriedade, ou seja, trará registro onde os valores de comparação são iguais nas duas tabelas. E os registros onde os valores de comparação não são iguais nas duas, depende muito da direção que você vai estar vendo. Por exemplo, se eu quero trazer, vamos usar esse aqui, ó, tudo da tabela marca, porém, só me traga da tabela modelo aquilo que for relacionado. Se não tiver, eu quero que traga a marca e não traga na tabela modelo. Eu vou utilizar left outer join. Então ele vai trazer toda a tabela marca e quando ele achar valor na tabela modelo, ele vai trazer correspondente. Se ele não trouxer, ele vai trazer cláusula nulo. Então eu estou olhando da esquerda para a direita. Deita assim, tá? Como você fosse ver. From left. Agora, se eu quiser ao contrário, eu vou utilizar o right, quer dizer, traz tudo da tabela modelo, porém só traga valores da tabela marca quando houver relacionamento. Quando não houver, preenche as colunas com nulo correspondente à marca. Agora, o full, ele vai fazer como se fosse o quê? Um cross-join da vida. Só que no lugar de trazer para cada um da marca todos da modelo, ele vai trazer todos da marca e todos da modelo. Quando não houver relacionamento entre os dois, ele preenche com nulo. Tá certo? Vamos supor que eu tenha 10 linhas em marcas e 20 linhas em modelo. Qual vai ser o resultado total de linhas do meu select dessa maneira? 20. Tá? Vai trazer as 10 de marca, as 20 de modelo, tudo junto. Quando tem relacionamento, ele preenche. Quando não tem, ele coloca nulo. Beleza? Então, essas são junções do tipo horizontal. Agora, nós temos também as junções do tipo vertical. A gente vai estar olhando por resultado, certo?
Então a gente vai trabalhar aqui com os conjuntos regulares. Lembra lá na matemática, lá no ensino fundamental? União, intersecção, junção, aquelas coisas? É isso que a gente vai trabalhar aqui dentro. Então nós vamos trabalhar com conjuntos regulares através de comando select, tá? E esses conjuntos, essas instruções select têm que ter a mesma quantidade de colunas. Por quê? Porque eu vou estar analisando resultado de uma com o resultado da outra. Além disso, as colunas do primeiro select têm que corresponder em tipo de dados às colunas do segundo select. Olha lá, eu tenho duas tabelas, a tabela ingrediente e a tabela produto. Beleza? Se eu fizer uma junção do tipo Union All, eu vou trazer todo o resultado da primeira tabela com o resultado da segunda tabela. Então o que ele vai fazer aqui? Traz tudo da primeira tabela e vai unir com o resultado da segunda tabela. Então olha lá, 2 com 5 são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Os dois primeiros da tabela ingrediente e o restante da tabela produto. Agora, o union é diferente. Ele não tem a palavra all. Ele vai trazer tudo que não coincide e os que são coincidentes somente uma vez. Tá certo? Estou entendendo que essa câmera está embaçando hoje. Olha lá. Select, ing ID, ing descrição. Select, pro ID, pro descrição. Se eu olhar, eu tenho aqui, ó, esse valor é igual a esse na tabela. Então, se eu utilizar o union, o que ele vai fazer? O union ele vai trazer uma única vez esse valor, diferente do union all que ele vai duplicar. Nesse caso, ele vai trazer uma única vez, ó. Trouxe uma, professor, tem mais coisa igual aí, ó, 2 leite, 2 leite de coco, beleza. Ó, union, certo? 1 farinha, 1 salmão, 2 leite de coco, 3 limão e 3 pimentão. Faltou 2, faltou, por quê? Ele está analisando somente o ing aqui, ó, ele achou um valor igual, então ele não traz, beleza? O intersect apresenta apenas as linhas onde os conteúdos são coincidentes e apenas os coincidentes, ou seja, os que possuem nas duas tabelas. Se eu fizer o intersect entre as duas, qual é o único dado que tem nas duas tabelas que são correspondentes e nos dois valores? Farinha. Já o except, ele vai fazer o contrário, os que não são coincidentes. Porém, ele vai falar assim, ó, qual na primeira, quais são os valores, apenas o primeiro conjunto que e os conjuntos não coincidentes, tá? Quais são os valores dessa tabela que não são coincidentes com esse valor? Esse resultado aqui está errado. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Produto. Mercadoria. Então, vamos fazer aqui uma tabela mercadoria. Agora eu vou na tabela mercadoria. Aqui está aqui. Se eu fizer o intersect das duas, como as duas têm a mesma quantidade de tabela, no except, o que ele vai trazer? Ele vai pegar, ó, traz tudo da primeira tabela. Beleza? Agora, se você achar algum valor correspondente na segunda, exclui da primeira e só traz aquilo que não tem nela. Então, olha lá. Como é que era a tabela antes? Ó, tabela produto, tabela mercadoria. Tabela produto, tabela mercadoria. Fez o except, quer dizer, traz tudo da primeira, se achar alguma coisa na segunda, exclui da primeira. Olha lá, excluiu o qual? O banana. Por quê? Porque é o valor correspondente na tabela, na segunda tabela. Tranquilo?
Sim, agora sim. Agora sim. Beleza. Tá. Nossa matéria cai até onde? Até aqui. Passa daqui? Daqui não passa. Tá? Não passa daqui. Só para relembrar os senhores, se eu conseguir entrar. Consegui. Unidade 2, seção 1. A lista já está aqui. Beleza? A lista do segundo bimestre. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nessa lista? Vamos lá. O que tem que fazer? Todas as unidades do AVA, bate o print, anexa junto com o trabalho e coloca aqui. O que é o nosso trabalho? Bom, nosso trabalho, vamos ver o que é o nosso trabalho. Vamos abrir aqui o nosso trabalho, que é a lista do segundo bimestre. Está aqui. Eu tenho 2 arquivos. Está aqui. Um diagrama, que é esse diagrama, e o trabalho. A partir daquele diagrama que vocês vão estar construindo, vocês vão olhar essa situação que eu desenhei para vocês aqui e eu vou pedir algumas coisas para vocês aqui, tá? Eu dei até um exemplo de uma situação aqui e eu falo, ó, você tem que criar procedimento, criar view, criar trigger, tudo baseado em cima deste diagramazinho aqui, ó, beleza? Tudo em cima desse diagrama. Por isso que ele é um diagrama que ele está bem detalhado, com coluna e tipo, e os relacionamentos do feitinho. Então vocês vão construir e vão mandar para mim. Como? Eu quero o banco de vocês, os dados, quer dizer, o script de criação das tabelas, com as restrições, tudo certinho, o script de insert que vocês fizeram, os scripts de criação dos procedimentos referentes a cada situação que eu coloquei naquela lista. Junta isso tudo num arquivo, mais os prints da unidade 2, 3 e 4 das atividades do AVA, coloca num arquivo zip, deposita aqui dentro e manda para mim. Beleza? Ô, professor, ainda tô com aquele problema lá do acesso ao AVA. Tá. Tenta mais essa semana aí, se você não conseguir, você não faz nem a prova. O problema é esse. Entendeu? Então tenta agilizar A aí. prova é quando? Desculpa A perguntar. prova é no AVA. É que eu não tenho. Não entendi, Matheus. É que eu não tenho. Eu não tenho mais o que fazer. Eu já mandei e-mail para todo mundo que O que a podia. coordenação fala? Falei com o financeiro. Eles mandam para o financeiro, né? Porque de acordo com eles tem que ter a parcela 01 paga, né? Referente ao semestre para poder efetuar a matrícula. Aí, só que eles não disponibilizam um boleto para mim, entendeu? Tipo, não faturam. Dizem que eu tô numa a blacklist lá deles, lá, que é de que não permite faturar a mensalidade enquanto eles não ajustarem ela. Certo. Fala o seguinte, processa eles que eles resolvem. É. Cara, eu Eu não não posso queria falar chegar isso, nesse mas ponto. tá pago a sua parcela? Tá tudo Não, certinho? eu Então, eu não consigo. Aí que tá. Eu não consigo pagar a parcela porque eles não faturam ela, né? É, então, é um problema de Entendeu? faturamento, né? Eu tenho dinheiro pra pagar, mas. Eu vou te dar uma dica, Matheus. Se eu fosse você, eu conversava. Você conversou com a coordenação pedagógica? Eu falei com a Carolina Codabella, né? Que é a. Fala. Que eu acho responsável. No caso é a coordenadora de curso. Tem coisa que a Carol chega que é até uma parte dela. A partir daquele momento ela não consegue mais, mesmo ela escalando para outras pessoas. Tenta conversar direto com a coordenadora pedagógica, entendeu? E aí bater isso aí em cima da diretoria, alguma coisa assim. Porque assim, não tem como eu disponibilizar essa prova no seu outro lugar, não sei pelo AVA. Pra você ter uma ideia, eles não queriam nem que eu desse essa aula hoje, que eu repusesse essa aula um outro dia. Mas como é que eu vou repor uma aula que é uma revisão? Não tem como. Entendi. Isso, né? Complicado. Ah, mas beleza, professor, tranquilo. Vou ver o que eu faço. Eu vou falar aqui, peraí só um pouquinho. Ó. Seguinte,
tem um aluno de nome Matheus Augusto, né? Isso. Não sei. Não Mas ó, você consegue. falou. Pode falar. Você disse que você disse que não queria ter que chegar ao ponto de processar eles, só que eles só resolveram o meu problema com 4 semanas de atraso depois que eu abri uma licitação na justiça. Foi só depois disso. Entendi. E ainda no último dia que no caso, primeiro manda a notificação extrajudicial com um prazo, né? Ela tinha um prazo de 2 dias. No segundo dia eles me responderam de noite. Aí eles arrumaram o problema. Eu também não queria ter que chegar a isso, mas 1 mês e pouco sem aula. Cara, eu não sei. No semestre passado eu fiquei 2 meses me fudendo pra tentar arrumar a merda do programa do AVA. Aí quando eu fui tentar, quando eu mostrei os chamados pra eles, eles falaram pra mim que eu tinha entrado em comunicação com eles muito tarde. Aí deu 1 mês agora, eu mandei a licitação. Entendi. Queria também, mas Bom, o Matheus, o que eu posso dizer para você é isso. Eu não tenho mais assim o que eu fazer a não ser isso aí de pedir para que você converse com eles. Não posso ficar fora da minha alçada isso aí tudo, entendeu? Eu até mandei um comunicado para ela aqui já, para ela verificar se pode fazer alguma coisa para te ajudar, passei teu nome, entre em contato com eles de novo, tá? Eu não consigo partir mais disso aí, beleza? Tranquilo? Beleza, professor, valeu. Tá bom. Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Por hoje não, professor. Então eu vou postar essa aula para vocês no AVA, vou subir ela no YouTube e vou postar no AVA para vocês, beleza? beleza. Então tá bom. Beleza. Forte abraço a todos. Valeu, Fiquem com Deus. Professor, Ô, professor, Rapidinho, as dúvidas vocês vão poder tirar através do WhatsApp, beleza? E a prova é o dia inteiro, Beleza. tá? beleza, Pode professor. falar. Falou. Quem que é? Thiago, né? Thiago, pode falar. Ô, professor, queria perguntar sobre a prova, se vai ser programando alguma parte de um banco mesmo, se vai Não ser sei. Surpresa. objetivo, assim, com pergunta. Surpresa. Ah, beleza, então, Decepcionei senhor. você, né? Boa noite, professor. Ah, não posso falar, cara. Fui. Se eu falar mais do que isso, eu vou dar muito spoiler da prova. E spoiler de prova é pior que spoiler de final de série. Ô, louco, né? Não. É, sim. Tá bom? Abraço pra vocês. Tudo de bom. Beleza. Tchau. Tá bom. Valeu, professor. Tá, boa Tá noite. bom. Professor. Tchau. Falou, boa noite.